Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de vetores. A gente precisa ter essa base principalmente quando vamos estudar os lançamentos. Então, aqui a gente tem um modelo de um vetor. Lembra que as grandezas vetoriais, elas são aquelas que podem indicar para a gente um valor de módulo, que seria o valor absoluto. Eu consigo dar a direção, que seria horizontal, vertical, diagonal, e eu consigo dar um sentido, que seria para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, beleza? Quando a gente tem um vetor nesse modelo, eu posso pegar esse vetor e eu consigo decompor ele. Lembra que quando a gente pensa nesse vetor, eu posso enxergar como se aqui eu tivesse uma projeção da direção vertical, e eu chamaria essa direção de y, e eu teria aqui a projeção de um eixo horizontal, que eu vou chamar de x, beleza? Esse vetor, eu posso enxergar uma parcela dele projetada no eixo x. Essa parcela eu vou chamar de Vx. Quando eu enxergar esse vetor, eu posso enxergar ele também como uma parte projetada no eixo y. Essa parte eu vou chamar de Vy, ok? Para a gente poder descobrir quais são os valores dessa medida no eixo y e do eixo x, eu preciso de uma informação, que é a inclinação desse vetor. Ó. Eu vou chamar esse ângulo de θ, ok? Esse ângulo θ vai me indicar, com o seno e o cosseno, como eu poderei achar as projeções no eixo x e y. Então, vamos lá. Seguinte, todo mundo consegue enxergar que eu formei um triângulo aqui, ó. Esse triângulo vai me fornecer, baseado no seno e no cosseno do ângulo θ, as parcelas Vx e Vy. Como que eu posso escrever? O Vx, tá vendo que ele é o cateto adjacente desse ângulo θ? Então, eu vou pensar em cosseno. Esse cosseno de θ, eu posso dizer que é o cateto adjacente, o Vx, sobre a hipotenusa, que é o V. Bom, se eu colocar em evidência o Vx, eu chego que Vx é igual a V vezes o cosseno do ângulo θ. A mesma coisa eu posso fazer para pensar no eixo y. Só que o eixo y, olha essa medida, ela teria uma correspondente aqui, ó. Então, ele seria o cateto oposto ao ângulo θ. Eu vou escrever aqui para vocês, ó. Eu vou dizer que o seno do ângulo θ é o cateto oposto a ele, que seria a medida do Vy, sobre a hipotenusa, que seria o V. Se eu colocar em evidência o Vy, eu teria que V vezes seno de θ me dá a parcela Vy. Beleza? Além disso, seguindo, visualizando esse triângulo formado por os vetores, eu posso pensar nessas medidas se relacionando pelo Pitágoras. Então, eu posso dizer que a hipotenusa ao quadrado, que seria essa medida do V, é igual à soma do quadrado dos catetos, que seriam as parcelas Vx e Vy. Então, fica Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Ainda falando de vetores, eu tenho aqui desenhados dois vetores, o V1 e o V2. Ambos estão na mesma direção, que seria a horizontal. Eles possuem módulos diferentes, ou seja, valores diferentes, porque eu represento isso pelo tamanho do meu vetor. E eles apontam para o mesmo sentido. Se eu quiser calcular um vetor resultante desses dois, eu poderia achar esse vetor resultante pela soma vetorial dessas medidas. Então, como que eu encontraria o valor do vetor resultante? Eu vou pegar o valor absoluto do vetor 1 mais o valor do vetor 2. Se eu tiver essa situação aqui, eu teria um dos vetores no sentido contrário. Eu posso pegar o vetor resultante e agora esse vetor que está no sentido contrário, eu coloco ele como um sinal negativo. Então, ficaria o resultante V1 menos o V2, ok? Essa parte a gente trabalha muito quando falamos de força, análise da dinâmica. Então, a gente deixa essa análise de vetor para posteriormente a gente usar nas aulas de dinâmica.